Mais uma vez, a cena é essa e você já deve imaginar. Pois é, banho de sangue, violência sem fim na Baixada Fluminense. Ataque no bar deixa 2 mortos em Caxias. Uma das vítimas era o dono do bar. O local já tinha sofrido um outro ataque há menos de 3 meses. Quem acompanha é Jackson Silva. Jackson, boa tarde para você. Eu sei que você vai ter mais tempo em outros detalhes, mas a informação é que a concorrência estaria incomodada com a presença de pessoas VIPs, roubando clientela. Isso seria um dos motivos ou é apenas ainda uma especulação? Boa tarde, Jack. Ô, amiga, infelizmente, Isabela, é apenas uma especulação, tá? Faz parte também da investigação, mas a polícia não descarta outras possibilidades. Esse crime aconteceu exatamente aqui, ó, nesse bar, mostra Pedro Mota, tá? Por volta das 11h30 da noite, quando 2 bandidos chegaram e atiraram contra as vítimas. Marcelo é o dono do bar. Ele morreu na hora junto com um funcionário. Depois eu volto para falar sobre as investigações e quem são essas pessoas também. Isabela e Benito. Daqui a pouco o Jackson volta com essas informações, lembrando que foi ontem, então ainda a polícia está tentando fazer o levantamento desse quebra-cabeça e tem mais. O Jackson Silva agora traz mais detalhes. Cadê o Jack? Jack, você está exatamente no local onde aconteceu. Que local de Caxias? Fala pra gente onde você está agora. Boa tarde mais uma vez. Oi, Isabela e Benito. Boa tarde mais uma vez. Eu estou no Parque do Carmo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Vou começar falando sobre os nomes das vítimas. Marcelo Santos de Souza, o Mumu, dono desse bar. E o funcionário dele, Anderson da Silva, o Dinho. Eu vou explicar como tudo aconteceu. Ontem à noite, por volta das 11h30 da noite, 2 homens em uma moto vieram dessa rua, chegaram até aqui, circularam para outra rua e pararam exatamente nesse ponto. Um outro homem que estava com ele no garupa desceu da motocicleta e veio nessa direção e fez vários disparos. Mostra aqui, Pedro Mota, por gentileza. Aqui, ó, já tem a marca do tiro e depois ele partiu para cima das vítimas, do Marcelo e também do funcionário dele. A gente vê que os 2 caíram exatamente aqui. O bar já estava fechando as portas por volta desse horário. Normalmente fica até mais tarde, mas lembrando que esse bar também já foi vítima de bandidos há 3 meses, há quase 3 meses. Bandidos fortemente armados, isso no passado, há quase 3 meses, também vieram em 2 motos e atiraram também contra Marcelo. Então, em decorrência do passado, ele passou a fechar esse bar mais cedo. Só que ontem eles foram surpreendidos por esses 2 homens que sacaram a pistola e atiraram contra eles também. Agora vem para mim, Pedro Mota. Você falou que o bar é muito conhecido, então vem para mostrar, por favor, Pedro. Se repara só, tem o nome do Mumu, né, que é o dono do bar, e as pessoas, Isabel, conhecem o Mumu há muito tempo. Ele é nascido e criado aqui. Vamos falar então com os moradores que conhecerem em homenagem a ele. Vamos chegar até aqui. Para ter uma ideia, Isabela, os moradores falam do Marcelo, que foi nascido e criado aqui. E em homenagem a ele, eles vão falar quem de fato era o Marcelo. Meus sentimentos para vocês mais uma vez. Quem era o Marcelo? O Marcelo era amigo, parceiro, companheiro, jogava futebol, né? Moleque sem palavra, entendeu? Então, realmente a gente está muito sentido, a família toda sofrendo, a mãe nem se fala, irmão, filhos, esposa. A gente percebe que o senhor, assim como outros moradores também, estão emocionados. Sofrendo muito mesmo, porque era muito amigo e parceiro. Então foi uma covardia que fizeram com ele, muita covardia. Tinha 10 minutos que eu tinha acabado de sair do bar dele e acabou o jogo do Botafogo, eu escutei os tiros, aí vim para tentar socorrer, mas não deu tempo. Qual o nome do senhor? Flávio. Isabelle, o Flávio à sua disposição, vou colocar o ponto dele para você falar com ele também, tá? Pode falar, Isabelle, por gentileza. Flávio, boa tarde para você, meus pêsames. Eu sei que quando tem alguém muito querido, muito conhecido, hoje pela manhã eu vi falar que ele era muito conhecido mesmo. E assim, antes de mais nada, eu vi pelo letreiro aí, começaram a falar muito que era um bar muito novo, isso e aquilo, mas eu vi que tá ali desde 2017.
A história de que poderia ser, de que estaria causando ciúmes porque o bar estava seco, trazendo pessoas para cantar mais famosas, trazendo mais gente cada vez mais e roubando clientela de outros. Você acredita que essa seja a motivação ou não? Como que alguém pode passa pela cabeça de vocês alguém, eu sei que é muito difícil falar, tá, amigo? Mas assim, vamos trabalhar com suposição, que as pessoas tentam assim, o bar tinha ganhado uma nova roupagem, o bar estava começando a trazer novidades, ou você acha que isso daí é uma coisa inconcebível? Porque violento foi a morte. Tinha alvo, a bala tinha endereço e, infelizmente, era o amigo de vocês e a cena de violência perto da casa de vocês. Mas isso, eu gosto de conversar com quem mora. Isso que o povo está falando tem coerência? Ele era uma pessoa maravilhosa, né? Ano passado tentaram também, aí estava até fraco o movimento do bar. E ele estava de novo lutando, trabalhando como sempre, né? Delivery. E estava alegre, estava feliz, né? Entendeu? Para não perder os clientes. E quando foi ontem aconteceu isso. Após o jogo do Botafogo, eu tinha 10 minutos, eu tinha saído aqui do Badeiro, tinha ido para casa, tinha acabado de ver o jogo do Flamengo e fui assistir o Botafogo. Tentaram o quê? Daqui, tentaram matá-lo? Os tiros. O ano passado tentaram matá-lo aí no mesmo local também? Ano passado parou os motos, os carros aqui, deram uma rajada de tiro, mais ou menos 30 tiros por aí. E balearam, ele foi baleado na perna. Foram 3 pessoas que balearam, uma criança, entendeu? Mas não era nada com ele, né? Porque o bar, infelizmente, para várias pessoas. O bar é para todos, entendeu? Então ele era trabalhador, tanto que ele fechava o bar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, entendeu? Eu vou agradecer. Isabelle, tem mais amigos também querendo prestar essa homenagem ao Marcelo. O senhor também. Fala, Jackson. O senhor também é amigo do Marcelo desde a infância, né? Quem de fato era o Marcelo? Sou amigo dele desde criança. Eu era muito amigo do pai dele, que era meu freguês também, o pai dele. Depois ele botou um bar e estava tocando a vida dele. Aconteceu isso. Mas muita consideração tinha ele. E ele a mim também, porque eu vi ele criança, né? É isso aí. Você ouviu muito tiro ontem? Pô, eu vi uns 22 tiros, mais ou menos. Só ele ganhou 13. O outro rapaz. Eu, quando abri o portão da minha casa, eu vi que ele estava morrendo, né? Mas aí não dava para socorrer mais. Entendeu? Aí de outra vez, quando ele foi em novembro, eu ouvi isso, deu para me ajudar, botar as mesas para dentro, ajudar que ele era nascido e criado aqui. E a mãe dele tinha amor por ele, ele era um filho dedicado. E deixa 2 filhos, né? 3. Jackson. 3 filhos. Jackson, ele tá me ouvindo? Agora, tem 6. Aí faz 1 ano agora o garotinho. Ô, Isabelle, pode falar, vou colocar o ponto dele também, tá? Por gentileza. Qual é o nome do senhor? dele? Gilberto. Seu Gilberto, à sua disposição, Isabelle. Tá. Oi, seu Gilberto, é a Isabelle aqui falando. Sou das antigas, né? Boa tarde para o senhor. Oi, Isabelle. Oi, meu amor. Prazer. Sou das antigas. Eu sempre vejo você a essa horária, assim, eu estou em casa, eu assisto você. Eu sei. Mas o que aconteceu é isso. Eu já tenho 32 anos aqui de comércio. Eu sou em frente a ele e sempre ajudei ele no comércio. Quando ele começou, foi eu que ajudou. Comprava bebida para ele no meu nome. Entendeu? Por isso que eu tinha consideração por ele. E aconteceu isso, está todo mundo em luta aqui. Está todo mundo abalado. A consideração que nós tínhamos a ele. E isso causa muita comoção. Está todo mundo abalado, né? Porque o lugar humilde igual esse aqui, aconteceu um negócio desse. Seu Gilberto, o senhor que é das antigas, aí obrigado pela audiência. Eu sei que toda vez que entra alguém aqui, todo mundo fala, eu te assisto. Então, eu sei que o povo gosta muito do SBT Rio. Me liga muito, às vezes me chamam de SBT Rio, eu até, ou Benito, ou Jornal da Benito, ou me chamam de Isabelle do SBT Rio. Eu adoro isso, por essa credibilidade que eu tenho com vocês.
mas eu conheço meu povo. O senhor é das antigas aí, comerciante antigo. Isso dói muito, porque fica meio uma família. Quem mora em bairros assim e comerciante, o senhor falou como se fosse um filho. É doloroso, eu sei da homenagem que vocês querem fazer. Ele não tinha nenhum medo, porque o ano passado a gente deu as imagens, era uma imagem muito forte. Eu imagino que o senhor viu ao vivo, era um tiroteio, era criança, era gente correndo, tinha áudio, ó. Esse era o áudio do ano passado. O senhor socorreu ele. É difícil para a gente imaginar que a pessoa que tinha medo de, ou era alvo de alguma coisa, ou era ameaçada, no mínimo teria fechado o bar. Ele continuou com o bar depois. O amigo aí já falou que ele diminuiu aí o bar, as coisas. Mas assim, ele falava alguma coisa depois disso, de medo? Alguém no comércio teria comentado alguma coisa? Porque quando você tem alguém que existe uma motivação, mas pelo jeito ele era amado por todo mundo, mas tem a história de ter sido. E o ano passado a gente revelou que era difícil saber quem era o alvo, só que dessa vez foram 13 tiros nele. Ele, o funcionário, do mesmo modus operandi, 2 pessoas na mesma moto. Ele não cogitou, falou que ia fechar o bar, ele não tinha medo disso acontecer de novo, nada que ele comentasse? Não, ele não comentou nada, mas quando eu, às vezes, estava assim, perto dele, assim, ele falava, agora eu vou fechar mais cedo, porque aconteceu esse primeiro ataque aí, eu vou fechar mais cedo. E eu falava, não, então vamos fechar junto, porque eu sou comerciante aqui também. Aí ele comentava isso comigo. Outro dia eu fiz o meu aniversário, e eu fechei meio-dia. Aí ele veio para mim e falou assim, pô, Gilberto, vai fechar cedo por quê? Eu falei, não, é que eu estou fazendo, a minha família está fazendo uma homenagem a mim e eu vou fechar amanhã. Pensei que era alguma retaliação daquilo que aconteceu. Eu falei, não. Ele falou, então tá tudo bem. Foi pro bar dele, entendeu? É isso. Eu tinha maior consideração a ele, porque os pais foi meu freguês, ele agora foi comerciante, infelizmente aconteceu isso. Seu Gilberto, obrigada pelas informações. Jackson, segura um pouquinho aí, vai andando por aí, mas eu tenho que trazer Marcelo Carrigosa na história. A gente tem as pessoas que conhecem, a gente tem a localidade, mas a polícia e o jornalismo, e aqui a gente faz uma análise não como delegado, e sim como comentarista, mas a fala dele com os amigos é após o ataque, não é após a tentativa de assalto. Após o ataque, fecho mais cedo porque estou com medo. No primeiro ataque, se o diretor puder colocar, foi aquele... A gente deu aqui. E, sobe o som, por favor. Era muita gente, era criança, era tiro que parecia sem endereço. Então ficou muito difícil entender se os alvejados, muitas vezes, eram 3 baleados, muitos tiros, muito sangue, a imagem muito forte. E aí era muito difícil entender, devido aos tiros, a não ter confere na história, saber quem era alvo e tudo mais. E aí passou. Menos de um ano depois, o mesmo local, ele sempre falou em ataque, ele fechava mais cedo. E aí, dessa vez, não me parece ter dúvidas, porque, se eu não me engano, foram 13 tiros. E ele morre. E o funcionário morre. E a dupla chega do mesmo modus operandi da outra, mas já direcionado. É diferente do que a gente viu ano passado. Exatamente, assim. Olhando assim por alto essas informações que a gente tem, eu trataria 3 hipóteses, da menos provável, na minha opinião, até a mais provável. A menos provável seria uma coisa pessoal, ou seja, alguém pessoalmente quer matar ele. E aí uma coisa que eu acho, por que seria menos provável? A quantidade de disparos e os disparos a esmo, podendo atingir outras pessoas. Da primeira vez vinculado à segunda vez. Porque se tem esses 2 ataques, muito provavelmente tem uma certa vinculação. Uma segunda hipótese é o crime organizado que está atuando na área, extorquindo comerciantes, e aí seria um recado para todos através de um comerciante que talvez não estivesse cumprindo determinadas
ordens ou determinações Mas desse são crime duas organizado. vezes no mesmo local. 2 vezes no mesmo local. A terceira é o seguinte, a frequência do local. E por quê? O comerciante, ele vende, ele exerce o comércio dele. A frequência não é ele que determina. E o que acontece? O ser humano, ele tem um comportamento padronizado, que a gente chama de rotina. Se a gente for parar para analisar, por exemplo, a gente que sai para almoçar, a gente vai almoçar sempre, normalmente, nos mesmos restaurantes. Então, normalmente, o crime organizado também tem os locais que eles saem, se encontram e tudo mais. E normalmente são os mesmos, porque o comportamento vai ser repetitivo. Então, esse local pode ser um local que era frequentado por determinados criminosos, de que uma outra facção, como que está em confronto com essa direta, estava indo ali para fazer esse tipo de ataque e podem ter vinculado a figura... Mas podem ter vinculado a figura dele como ele sendo um local... Não necessariamente tendo ele como inimigo, mas como ele uma representação de um local frequentado. Porque quando é muito frequentado, a questão é que você, externamente, você não consegue mais separar. Vamos supor que eu tenho uma birosca, assim, numa favela. De tráfico miliciano. Os criminosos frequentam ali. Eu vou fazer o quê? Ou fecho as portas, ou continuo fazendo meu trabalho. Mas eles vão como resposta em relação a você, ainda mais pode ser uma pessoa acabar muito vinculando, eu estando vinculado ao crime organizado. Jackson, isso explicaria muita coisa, porque quando você vai em locais como esse, você é o que mais vai, não que os outros não vão, as pessoas não falam, as pessoas não querem falar. E o que mais se falou é uma pessoa querida e tudo mais. O Carregosa diz, o comerciante não determina a frequência, mas é um local que todo mundo pode ser. Pode ser que, porque não é coincidência, o primeiro ataque, ok, a gente não sabia nem como comentar, muitos tiros, podia ser qualquer um. Mas ser o segundo ataque e ele tomar tanto tiro, pode ser que todo mundo falando, porque quem é alvo, ou quem é perseguido, ou quem tem alguma ligação, ninguém fala. Todo mundo não falaria. Pode ser que é isso que o Carregosa falou. Ele ser a representação de algo que ele não poderia impedir. Alguém que causava muito ódio em bandidos, que são criminosos, que mataram ele, e que ele acabou sendo o bucha da história em relação a dar recado a uma facção, a uma coisa... Ao público que frequentava. Você que tá aí, você sentiu isso? Porque ninguém dá entrevista pra você assim, quando acontece um negócio desse. Isabelle Benito, perfeitamente a sua observação. Vou mostrar o bar agora pra gente retratar, tá? A gente falar, contextualizar o que aconteceu. Esse bar que o Pedro Mota mostrando agora ficou muito conhecido aqui nesse bairro. Então as pessoas daqui, também de outros bairros, passaram a pedir também produtos desse bar, bebidas. Então eles também levavam para as casas das pessoas. Aí você pergunta para mim, Jackson, com relação à investigação. Primeiro, há informação sim de uma guerra entre traficantes e milicianos. Nesse bar, segundo informações, entre os frequentadores tinham também paramilitares, porque o bar é muito conhecido. Além de paramilitares, também tinham agentes de segurança pública, policiais militares, policiais civis também frequentavam esse bar. Primeiro ponto. Eu falei o que? De uma guerra entre traficantes e milicianos. Aqui perto tem um bairro Vermelho, onde é dominado pelo 3º Comando Puro. Então os traficantes de lá também tentaram cobrar uma taxa para os comerciantes daqui, mas ninguém nunca pagou. Então há pelo menos 2 investigações. A primeira seria uma guerra entre comerciantes, porque esse bar estava vendendo muita coisa para os moradores daqui, mas não tem muito elemento, tá? Até falei com uma fonte da DHBF, não tem muitos elementos que provam isso. E a segunda seria a disputa realmente entre traficantes e milicianos. Ou seja, os traficantes desse bairro Vermelho, do 3º Comando Puro, realmente queria cobrar uma taxa para o seu Marcelo, mas ele não teria pago essa taxa já há muito tempo. Então o primeiro ataque foi um aviso para ele. Já o segundo, ele não teve chance nem de se defender, Isabelle Benito. Daqui a pouco eu vou voltar contigo com uma coisa que eu e o Carregosa falamos aqui no bastidor e eu acho que você já deu a resposta da sua opinião, mas eu vou puxar esse gancho. Tá aí as imagens que o Pedro Mota tá tentando mostrar pra gente ontem, do local exato, e eu sei o que o Pedro Mota tá querendo dizer. Ali sim teve o confere, ao contrário da outra vez, onde foi um
pega pra capar, sabe? Aí o Pedro Mota tá mostrando pra gente onde foi exatamente isso, né, Pedro? Entendi, eu fiz a leitura da tua imagem. Daqui a pouquinho a gente volta com essa história, execução do empresário na Baixada e mais. Jackson Silva na tela pra vocês. No local, a imagem de um crime brutal. Ex-portão, perto dali, marcas de tiros. 2 homens foram assassinados. O dono do bar, Marcelo Santos de Souza, o Mumu, de 44 anos. E o funcionário, Anderson Trajano da Silva, de 42 anos, o Dinho, não resistiram aos ferimentos. Marcelo nasceu na região e era muito... Pô, ele era um criado, nascido e considerado, né, cara? Assim, pela vizinhança toda, né? Todo mundo gostava do Mumu. Testemunhas contaram que por volta das 11h30 da noite, o bar já estava fechando as portas quando 2 homens chegaram em uma moto. Eles vieram desta rua e pararam exatamente aqui. Um deles desceu e partiu na direção das vítimas e fez vários disparos. No local, a gente já consegue ver o rastro de sangue. Parentes e amigos estiveram no local na manhã desta quinta-feira. Dona Gleice, mãe do proprietário do bar, esteve no IML. Ela estava inconsolável. Todo mundo sabia que Marcelo só queria trabalhar, um empreendedor, tinha a mente de empresário, queria crescer. Eu não sei o que aconteceu. Mumu não dizia para a mãe sobre nenhum problema no estabelecimento. Nunca falou nada, a gente estava sempre com ele, entendeu? E ele nunca se queixou que estava sendo ameaçado, ele estava trabalhando ali. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso. A polícia apura a motivação do crime e não descarta nenhuma possibilidade. Entre as linhas de investigação está a disputa entre milicianos e traficantes. Segundo testemunha, o estabelecimento era frequentado por paramilitares e agentes de segurança pública do estado. A investigação também aponta a concorrência entre os comerciantes, já que o bar passou a ser o principal do bairro. Essa não foi a primeira vez que o local foi alvo de ataque de bandidos. Há cerca de 3 meses, criminosos chegaram em 2 motos e atiraram contra os clientes. Na ocasião, 4 pessoas ficaram feridas. Durante a manhã desta quinta-feira, o patrulhamento estava reforçado. A saudade do filho vai ser para sempre. Ela sabe o que necessita do Estado. Justiça, né? Que algum dia apareça para levar anos, né? Talvez eu nem esteja aqui para saber quem foi. Mas a justiça, mas... A gente falou tudo aqui, eu acho que é só a polícia mesmo, mas o Carregosa deu algumas linhas, como comentarista, Jackson Silva, que provavelmente a DH vai levar em conta. Não um endereço certo à pessoa, mas existe uma coisa que eu quero trazer aqui para você, algo que não é a primeira vez que você grava sobre isso. O recado e a covardia diante de alguém que queria só trabalhar. E aí... o Mumu, se for isso que a gente está pensando, isso que você também deu opinião no final da seu primeiro ao vivo, representa vários comerciantes de várias áreas hoje do Rio de Janeiro que não sabem. Primeiro que você não tem como falar, você não entra, outro não entra, porque senão você é morto pelo outro também. Mas mais do que isso, áreas onde há disputa de território, onde comerciantes relatam pra gente com muito medo. Eu tenho medo de pagar quem eu pagava e o novo me matar. Eu tenho medo de pagar pro novo e o antigo me matar. Eu prefiro fechar as portas e tentar a vida, mas é a vida deles. Ele continua porque ele tinha que continuar trabalhando. Se for essa linha de investigação, que provavelmente é pelo que a gente está vendo, é de uma covardia tamanha, porque assim, não há motivos para execução, mas quando o cara ainda é morto de uma forma dessa, é muito, muito triste, ainda mais com a sua reportagem trazendo uma mãe desesperada que viu o filho ser baleado, se recuperar e os caras voltarem para fazer o confere.
Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Muito triste, a gente consegue ver a cena do crime. Mostra Pedro Mota, por gentileza. Olha só, ainda tem cápsulas de munições espalhadas. E hoje pela manhã o patrulhamento foi reforçado. Mostra, por gentileza, Pedro Mota. A viatura está aqui em ponto estratégico. Quero só chamar a atenção, Isabelle, que as balas atingiram também aquele portão nas imagens de Pedro Mota. Segundo os moradores, foram mais de 20 tiros disparados contra as vítimas. Aí você pergunta sobre a investigação. Já temos resposta, segundo uma fonte da DHBF. Resposta precisa, tá, Isabelle? Bom, a DHBF já trabalha com a possibilidade da participação de traficantes nesse crime. Duas lideranças apontadas pela DHBF do 3º Comando Puro aqui em Duque de Caxias. Atenção a esses nomes, tá? Lázaro da Silva Alves, mais conhecido como Corinthians, e também Leandro Santos Sabino, o Flamengo. Eles são da comunidade do Barro 3, antigo Barro Vermelho, que fica no Pantanal, em Duque de Caxias. Quero chamar a atenção, Isabelle, que segundo as investigações, esses traficantes são violentos. E de acordo com a investigação, eles, além de matar as pessoas que não obedecem às ordens deles, ainda usam porcos para comer as vítimas. Isabelle Benito. Quê? Como é que é? Isso. Que crueldade! Usam porcos. Em algumas comunidades usam jacarés. Esse aqui usa porcos. Tem vídeos, né? Vídeos são terríveis. Usam porcos para matar as vítimas que são executadas por eles. Para colocar o terror aqui na região. Eu sei, Carregosa. Jackson, uma hora dessa, quando eu olho pra você, amigo, pode contar aqui comigo com o Jackson. Você sabe tanto que eu gosto da reportagem, mas toda vez que você traz um bastidor, que você traz a mais, e que você tem que ver, e que você é um cara que tem muita fonte, muita credibilidade junto ao meio policial. Quando você fala isso, e eu me lembro do que eu tinha que ver, eu agradeço. E aí a minha saudade passa rápido da reportagem, porque é muita crueldade. É difícil demais de ter que relatar. Obrigada, Jack, pelas informações. Continua ao vivo aí, continua com a Delegacia de Homicídios.